Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo também, graças a Deus. Eu sou o José Manuel Paiva e a todos saúdo na alegria, na paz e no amor de Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade falando sobre os sinais dos fins dos tempos e da segunda vinda de Jesus Cristo e do fim do mundo. Nesta terceira parte, falando sobre sinais, eu quero vos falar de algumas coisas importantes, além também de apresentar alguns sinais que estão acontecendo e outros que vão acontecer. Vou falar de algumas coisas importantes, como por exemplo, vocês sabiam que Deus fala de muitas e diversas maneiras e fala também por meio de sinais? Vocês sabiam também que Deus tem lá no céu reservatórios ou depósitos cheios de temporais e calamidades guardados para os fins dos tempos? É destas coisas e destes sinais, de alguns sinais, que eu vou falar hoje, nesta segunda parte, dos sinais dos fins dos tempos. Portanto, se vocês estão interessados a saber mais sobre estas coisas e sobre os sinais, estejam atentos ou fiquem até ao fim deste vídeo e, se gostarem, inscrevam-se neste canal e deixem também as suas opiniões, porque eu ficarei muito contente com isso. Então vamos lá falar destas coisas e destes sinais. Como eu já disse ao princípio, Deus fala de muitas e diversas maneiras. Ele fala, por exemplo, por meio dos seus profetas. Os seus profetas, os profetas de Deus verdadeiros, que estão aqui na terra, até nos nossos dias, cá, verdadeiros profetas, por todo o mundo. Como sabemos, também há falsos profetas, que falam falsas mentiras, falsas profecias, mas nós estamos hoje a falar dos verdadeiros profetas de Deus. Os profetas de Deus, eles falam aquilo que recebem de Deus e transmitem ao povo, para avisar o povo das coisas que estão para acontecer. Deus fala também por meio da sua palavra escrita, na Bíblia Sagrada. Queremos saber o que vai acontecer, então nós vamos analisar nas Sagradas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, no livro de São Mateus e nos capítulos, por exemplo, 24, que você pode ali ver alguns sinais que são ali apresentados, que iriam acontecer. Deus também fala por meio do Espírito Santo aos nossos corações, ou seja, à nossa alma. Ele fala e nos alerta de muitas coisas, como também nos pode alertar de algumas coisas que podem vir a acontecer na terra. Para quê? Para nos proteger e guardar e livrar desses males que vão acontecer. Porque Deus sempre livrou o seu povo e continua a livrar aqueles que são dele, ele sempre os avisa antes do mal acontecer, para que eles escapem, para que eles sejam protegidos, para que eles sejam guardados, para que eles sejam livres dessas calamidades. Mas, por isso é que Deus também fala por meio de sinais nestes últimos tempos. Então Deus fala, vamos recapitular. Deus fala de muitas diversas maneiras. Fala por meio dos seus profetas,
fala por meio da sua palavra, fala por meio do Espírito Santo, fala por meio de sonhos, visões, revelações e fala também por meio de sinais para alertar o povo das calamidades, das catástrofes que vão acontecer na terra. Portanto, devemos estar atentos e vigiar para vermos o que está a acontecer, o que já aconteceu e que está a acontecer e que vai acontecer. E nos prepararmos e buscarmos a Deus para escaparmos destas calamidades. Quando as pessoas não reconhecem o falar de Deus ou não recebem os seus avisos, a sua mensagem, Ele usa os temporais e as calamidades para que as pessoas entendam os seus avisos e se arrependam dos seus pecados, das suas maldades, das suas violências e se convertam a Ele de todo o seu coração para serem salvos, livres destas calamidades, destas catástrofes que vão acontecer na terra. Entendem? Porque Deus ama todos aqueles que são seus e livra a todos aqueles que o buscam e que o servem. Sempre foi assim através dos tempos, através dos séculos. Deus sempre livrou aqueles que eram Deus das coisas que aconteceram no mundo durante os séculos até dias de hoje. Como eu disse no princípio também, que Deus tem reservatórios ou depósitos cheios de temporais e calamidades lá nos céus. E eles estão guardados para os últimos tempos, antes da segunda vinda de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, sabemos que Jesus Cristo, pelos acontecimentos que estão acontecendo na Terra, nós conhecemos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, sabemos que a vinda de Jesus está próxima. Ele está para voltar. Portanto, nós, aqueles que cremos em Deus e na Sua Palavra, e aqueles que nos estão a ouvir e que também, ou pelo menos, sabem que há um Deus Todo-Poderoso, devem buscar a Deus, devem buscar o conhecimento da Sua Palavra, devem se converter a Ele para escapar destas calamidades, porque elas vão vir sobre os maus e os bons. Mas Deus, como eu já disse, volto a repetir, Deus sempre livra aqueles que são seus, dos perigos e dos males. Estes temporais e calamidades estão reservados, estão guardados, por assim dizer, nos reservatórios, nos depósitos, lá no céu. Eu vou aqui apenas nomear alguns de que a Bíblia fala, mas há muitos mais que Deus tem lá guardado. Por exemplo, Deus tem lá no céu ventos fortes, reservatórios cheios de água da chuva, neve, pedras de saraiva, trovoada, fortes trovoadas de tenda apartadas, fogo e enxofre e muitas outras calamidades que estão guardadas, diz a Deus por meio da Sua Palavra, estão guardadas para o fim dos tempos. Umas vão ser usadas para aviso da humanidade, outras mais tarde já serão como juízo sobre a terra, sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que praticam o pecado e a maldade e a violência. Mas aqueles que buscam a Deus serão guardados, serão livres.
serão tirados aqui da terra. Nesse arrebatamento que Jesus vai vir aqui à terra e tirar aqueles que são seus aqui da terra para não sofrerem esses juízos, grandes juízos que vão cair sobre a terra no tempo da grande tribulação. Mas vamos continuar a falar deste assunto das calamidades. Por exemplo, através do tempo, Deus tem esses temporais de calamidades guardados para o fim dos tempos. Mas Ele que é soberano e todo-poderoso e que é Ele que tem a vontade própria, é Ele quem comanda, é aquele quem controla todo o universo, Ele sempre que quer usa estes temporais de calamidades para livrar e ajudar o seu povo e avisar os povos e nações para que não sofram as calamidades, para que não sofram o dano destes acontecimentos que acontecem na Terra. Através dos séculos, Deus sempre usou os temporais e as calamidades para avisar o povo, para ver se alguns se arrependiam e se salvavam. Por exemplo, desde a criação, o mundo já tinha uns milhares de anos antes do dilúvio. A humanidade, diz a Bíblia, que a humanidade, a Bíblia que é a palavra de Deus, que a humanidade vivia numa corrupção extrema, em violência e maldade. Deus não aguentou com aquele tipo de vida que a humanidade estava a viver. Deus ficou, por assim dizer, enojado, revoltado contra aquilo que as pessoas praticavam naquele tempo, antes do dilúvio. Por isso Ele planeou destruir a terra por meio de um dilúvio. Até ali, a terra era regada como um vapor, como semelhante ao orvalho que vem pela manhã. Assim era também todas as manhãs. Então a terra era regada, mas de uma forma grande. Porque até ali, até acontecer o dilúvio, que vocês já ouviram falar muitos, e da Arca de Noé, etc., que Noé sempre, Deus sempre protegeu aqueles que eram dele. Aqueles que eram dele, Ele sempre protege. E quando, antes de acontecer este dilúvio, quando Deus planeou destruir a terra por meio de um dilúvio de água que caía de cima do céu, mas em grande abundância, que encheu toda a terra, toda a criação da terra morreu, só se escapou a família de Noé, não é verdade? Noé e a sua família. Mas Deus, antes disso acontecer, Ele o avisou e o mandou construir uma arca, ou seja, um grande barco, para ele ali se proteger e ficar ali guardado, e também ali ter um casal de animais e de aves e pássaros de toda a espécie, também animais de toda a espécie, entrar um casal de cada para continuar esta criação de Deus, não é? Continuar. Ok? Por isso, Deus avisou a Noé para ele construir uma arca. E ele, durante 120 anos, construiu esta arca e anunciava ao povo daquela altura que a terra ia ser destruída por meio de um dilúvio. Mas as pessoas não acreditaram na mensagem de Noé, nem a aceitaram. Por isso pareceram. Morreram todos, só se escapou Noé e a sua família. E aqueles que estavam com ele. Ninguém se salvou, porque não se arrependeu dos seus pecados. Porque na arca havia lugar para além da família de Noé, havia lugar para muitas pessoas, mas elas não se quiseram converter. Não acreditaram que ia haver um dilúvio. Como eu já disse, aqui até ali nunca tinha caído chuva do céu para baixo. Mas a partir dali, depois caiu, não é?
e choveu durante 40 dias e 40 noites, e a terra ficou toda alagada, não é? Destruída completamente, tudo aquilo que não entrou na arca morreu, aves, animais, etc., todas as espécies, tudo ali morreu. Mas Deus enviou um casal de cada espécie de animais e aves e pássaros, etc., para continuarem, aleluia, a se produzirem. Isto foi a primeira vez que Deus usou os temporais e as calamidades sobre a terra. Pois mais tarde, Deus usou também, por exemplo, o fogo e enxofre para destruir as cidades de Sodoma e Gomorra no tempo de Abraão e do seu sobrinho Ló. Ló, que era sobrinho de Abraão, ele foi morar para Sodoma. E Gomorra era uma cidade vizinha. Gomorra era uma cidade vizinha de Sodoma. E estas duas cidades eram perversas, a ponto dos homens já não quererem mulheres e quererem ter relações uns com os outros. Era o que nós vemos muito hoje, nos dias de hoje. Homossexualismo. E as pessoas não queriam saber de Deus para nada, comiam, bebiam, divertiam-se e não buscavam a Deus. Por isso Deus ficou também irado e destruiu estas cidades por meio do fogo e enxofre. Mas Ló, que vivia nesta cidade, e a sua família, ele os livrou, os tirou dali, antes da cidade ser destruída. Porque, como eu já disse, Deus sempre livra aqueles que são seus. Oh, glória a Deus! Esta foi mais uma vez que Deus usou o fogo e o enxofre, que está lá a guardar também no céu, para ele derramar sobre a terra quando for necessário. No fim dos tempos, isso vai acontecer. Por isso, devemos estar atentos àquilo que a palavra de Deus diz. Uma das terceiros coisas que aconteceram sobre que Deus usa os temporais e as calamidades para avisar os povos, nações, governadores, etc., reis que governam sobre a terra, para que se convertam a Deus, para que o busquem. Uma das terceiras coisas que eu vou apresentar aqui que aconteceram foi no Egito, no tempo de Faraó e de Moisés. O povo de Israel, cerca de 3 milhões de pessoas que habitavam no Egito, que eram israelitas, viviam ali nesta altura do tempo do reinado de Faraó, que creio que era Ramsés, o faraó daquele tempo. Deus usou a Moisés para ir falar a Faraó como um profeta. Diz: deixa sair o meu povo de Israel, que eram cerca de, como já disse, 3 milhões de pessoas que habitavam ali e viviam como escravos dos egípcios, com trabalhos forçados, etc. E Deus disse a Moisés: vai falar a Faraó para que deixe sair o meu povo, senão eu mandarei pragas sobre esta nação. As tais 7 pragas do Egito que muitos de vocês que me estão a ouvir já ouviram falar. As 7 pragas do Egito que aconteceram. Foi muitas calamidades, várias diferentes. A primeira, como vocês sabem, foi a água do Rio Jordão se tornar em sangue. E depois veio outras pragas. Praga de insetos, praga de rãs, etc. E depois temporais, que matou milhares de pessoas e animais. Tudo aquilo que estava fora das casas morreu porque vieram grandes tempestades de água e saraiva, grandes pedras de saraiva, e mataram as pessoas sobre quem caíam e animais, etc. Morreram milhares de animais, milhares de pessoas no Egito com esta praga. Mas o faraó endureceu o seu coração e não quis deixar o seu povo. E assim continuou as 7 pragas do Egito. Só para dizer que Deus, sempre que quer usar os temporais e as calamidades,
Ele usa na terra. E Ele tem feito através dos séculos, até aos dias de hoje, meus amigos e irmãos. Também, em certa altura, no tempo em que Israel já saiu do Egito e ia a caminho da terra prometida, Canaã, a terra prometida Canaã é a atual terra onde está Israel e a terra da Palestina, por assim dizer. É a antiga Canaã. O povo de Israel ia em direção à terra de Canaã e ficou aquém do Jordão. E ali ficaram ali acampados, estas milhares de pessoas ali acampadas. E então 5 reis de 5 povos, de 5 nações, vieram sobre uma cidade que ficava junto ao Jordão, que era Gibeão, e eles vieram para destruir essa cidade e para destruir o povo também de Israel. Mas Deus, como protege sempre o seu povo, quando o povo de Israel clamou a Ele, por meio de seu líder, Deus ouviu e socorreu o seu povo. E Deus, quando estes exércitos estavam mesmo chegando perto para matar e massacrar o povo de Israel e esta cidade de Gibeão, com quem o povo de Israel fez amizade e um trato de paz, eles vieram para destruir. Mas Deus fez cair chuva e grande tempestade de vento e grandes pedras de saraiva, e estes exércitos foram completamente mortos, destruídos através destes temporais. E morreram mais pessoas através dos temporais, das pedras de saraiva, do vento, tudo isto, do que morreram pelas espadas dos soldados de Israel. Portanto, Deus sempre, e eu apresentei aqui apenas quatro passagens que nos falaram de que Deus usou os temporais das calamidades para fazer juízo e justiça com a humanidade. Portanto, sabemos que Deus sempre usa, e nestes últimos tempos, eu creio que Deus vai usar em especial estes temporais, estas calamidades, para alertar a humanidade para que se vir para Ele, se arrependa dos seus pecados, das suas maldades, das suas violências e se converta a Ele, para serem salvos, para serem livres, para serem guardados destas grandes calamidades, destas grandes catástrofes que vão cair sobre a terra e que vão destruir parte da terra. E por isso Deus sempre avisa o povo antes das coisas acontecerem. Por isso é que eu estou aqui hoje também, como um servo de Deus, como quer que vocês me queiram tratar, para avisar que estas coisas vão acontecer e já estão a acontecer. Estes sinais, e alguns que eu vou falar, já aconteceram e outros estão a acontecer e outros vão acontecer. Sinais grandes, terríveis, grandes acontecimentos que vão acontecer na Terra. Vamos falar então alguns destes sinais. Pois acontecerão muitos sinais em vários lugares e nações da terra, e haverão grandes manifestações de contestação, guerras, fomes, pestes, pragas, terremotos, grandes temporais de vento, chuva, inundações fortes, trovoadas, neve, floca, grandes secas, fogos de incêndio, e causados por raios solares, também por pessoas incendiadas que têm um coração malvado, por assim dizer, não é? Um coração mau. Haverá vulcões que irão eclodir e vão vomitar para fora aquela lava, aquelas pedras, e vão destruir
portanto, cidades e aldeias que estão ali à volta daqueles vulcões. Alguns vulcões já eclodiram e outros irão eclodir. Haverá tufões de vento, furacões e grandes tornados que já estão a acontecer em países e continentes que nunca aconteciam até aos dias de hoje, não é? E agora já estão a começar a acontecer, ainda vão acontecer muito mais. Estes tornados que acontecem nos Estados Unidos e nos países sul-americanos estão a acontecer também na Europa e em outros continentes do mundo. Portanto, estes sinais são mais um alerta de que a vinda de Jesus está próxima e de que o fim do mundo, o fim e a destruição em parte deste planeta Terra está para acontecer. Portanto, o que a humanidade deve fazer é buscar a Deus de todo o seu coração, deixar o pecado, as vaidades, a imundícia, a maldade, a violência e também a ganância, e se voltarem para Deus, se converterem a Ele e o servirem, para serem livres, quando estas calamidades, estes sinais, estes temporais, estas calamidades começarem a acontecer, possam ser resguardados, possam escaparem à destruição que vai acontecer. Como eu já disse, um dos sinais também destes últimos tempos haverá grandes manifestações de contestação em várias cidades e capitais das nações, manifestações contra várias coisas, contra determinadas leis e restrições e proibições que os governos de muitas nações vão impor ao seu povo, proibindo-os de circular até livremente na via pública, em determinados dias da semana, etc. Por causa de quê? Destes acontecimentos, das pestes, que vão por causa de nos contaminarem e outras coisas temporais que ameaçam um grande perigo de morte às pessoas. E então os governos vão proibir as pessoas circular de forma livremente na via pública, na rua, por assim dizer. Entende? Este é um grande sinal também dos fins dos tempos, que vai acontecer no mundo. Acontecerão também grandes desastres no mundo. Para o fim dos tempos acontecerão em todo o mundo, em determinadas partes da Terra, grandes desastres na terra, nos ares e nos mares. Acontecerão grandes desastres, aviões e helicópteros e outros aparelhos que voam pelo céu cairão por várias causas. Por causa de várias causas, por causa dos temporais e outras causas. Nos mares, em vários lugares do mundo, por causa das fortes tempestades, do vento, da chuva, das trovoadas e de outras causas. Também nos mares e nos oceanos e no mundo, muitos barcos e navios irão afundar-se devido às grandes tempestades de vento, chuvas e ondas gigantes que acontecerão e por outras causas. Meio de guerras também. Na terra também acontecerão grandes desastres em vários lugares do mundo. Nas estradas haverá muitos acidentes, veículos também. Na autoestrada haverá muitos desastres causados por choques em cadeia, carros batendo uns nos outros. Por causa de grandes temperaturas climáticas, de fortes ventos, chuva, grandes tempestades de neve e pedras de saraiva, isto vão causar
estes desastres e outros acontecimentos. Tempestades de pedra, serralho e granizo, também por causa dos navios fechados e outros acontecimentos. Estes grandes desastres vão acontecer. Também haverá nas estradas de ferro desastres de comboios, TGVs e outros veículos que circulam na via férrea. Isto são acontecimentos do últimos tempos. Porquê é que eu digo isto? Porque a mim me foi revelado e eu não posso ficar com isto para mim. Eu tenho que revelar. Graças a Deus que Deus me deu coragem. Eu fiquei calado muitos dias, muito tempo, porque não tinha a coragem de falar destas coisas. Mas Deus agora me deu a coragem de eu falar destes acontecimentos. Porque não posso, eu me sinto responsável se não falar destas coisas que me foram reveladas pelo Senhor. Portanto, meus amigos, quando vimos estes grandes desastres no céu, na terra e no mar, estes grandes desastres acontecerem, vamos virar-nos para cima, isto é, virar-nos para Deus. Porque a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima. E também o fim deste planeta Terra está próximo. Vou falar mais de 1 ou 2 sinais e vou ficar por aqui. Haverá grandes temporais de ventos, chuvas e inundações. Vocês podem dizer, bem, mas isto já está a acontecer. Pois está, e vai acontecer ainda muito mais. Quanto mais para adiante, mais para o fim, mais vão acontecer, se repetir, se multiplicar. Para o fim dos tempos haverá grandes temporais de ventos, fortes chuvas torrenciais, haverá grandes inundações em muitos países do continente asiático, tais como Japão, Índia, China, Austrália, Indonésia, Filipinas e outros países asiáticos. Também os temporais de ventos e chuvas e inundações acontecerão em muitos outros países do continente africano, americano e continente europeu. Nos países como França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Bélgica, Alemanha, Holanda e outros países da Europa serão inundados pelas grandes cheias, os grandes rios e os mares transbordarão por causa das grandes chuvas e das tempestades de água. Cobrirão muitas partes da terra, cidades, vilas e aldeias, causando que estão junto a rios e junto ao mar, serão atingidas por estas grandes tempestades, causando milhares de mortos e feridos e muitos desaparecidos. Ok? Porque vai haver grandes ondas, também grandes ondas gigantes, etc. E por isso, haverá estes temporais e chuvas e inundações, é mais um sinal que se vai confirmando dia após dia, mais um sinal do fim dos tempos e da segunda vinda de Jesus. Portanto, sejamos alerta. Quando vimos estas coisas acontecer, olhemos para cima, olhemos para as coisas espirituais, busquemos a Deus com todo o nosso coração, para escaparmos destas coisas, para não sermos atingidos, para sermos avisados antes delas acontecer, porque Deus, como eu digo, sempre avisa aqueles que são Deus. Porque Deus pode-te avisar, te falar até por meio de sonhos, ou dar-te uma visão e dizer: sai daí, sai porque vai acontecer isto. E tu tens que sair, tens que dar ouvido já à voz de Deus, se queres escapar. Um outro sinal, eu falei destes países e nações, porque isto me foi revelado, senão falaria. É preciso coragem e ousadia para falar destas coisas. Portugal, o meu país, a minha nação, também infelizmente vai ser atingida. Está sendo atingida e vai ser atingida ainda mais, infelizmente. Eu não queria que isto acontecesse, mas isto vai acontecer.
por causa da maldade, da violência, da corrupção, por causa do pecado da humanidade. Porque não se viram para Deus. O meu conselho é que nos viramos para o Senhor. E nos convertemos em Ele todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, com todo o nosso entendimento. Outro sinal que eu vou falar hoje, depois, na quarta parte, eu farei dos restantes sinais. Para o próximo vídeo. Acontecerá grandes tempestades de granizo e grandes trovoadas. Também acontecerão grandes tempestades de granizo e grandes pedras de serralha, grandes trovoadas em vários lugares do mundo, como nunca se viu até aos dias de hoje. E essas grandes tempestades de pedras de serralha que cairão em vários lugares da terra, estas grandes trovoadas que farão tamanho barulho, que tremerá toda a terra onde passarem e caírem, serão como se fosse um terremoto. Vão ser tamanhas trovoadas, tão forte, que fará estremecer como se fosse um terremoto a acontecer, meus amigos. Estejam atentos, quando virem estas coisas acontecerem, virem-se para Deus, convertam-se a Ele, busquem ao Senhor, deixem as coisas deste mundo. Porque a segunda vinda de Jesus está próxima e o fim deste planeta Terra está próximo também. Muitas pessoas ficarão aterrorizadas de medo ao verem a queda de grandes pedras de serralha e ouvirem um barulho ao sentir o tremer da terra causado pelas grandes fortes trovoadas. Muitos vão ficar atemorizados, muitas pessoas, onde isto acontecer, onde estas grandes tempestades acontecerem, vão ficar cheios de medo, por assim dizer. Mas nós devemos buscar a Deus com todo o nosso coração, porque Deus sempre livra os seus. Eu volto a repetir, aqueles que são Deus, Deus livra, mesmo no meio do perigo, no meio do mal. Portanto, estejamos alerta. Quando estas coisas acontecerem, é mais um sinal da segunda vinda de Jesus e do fim do mundo. Preparemo-nos para a segunda vinda de Jesus. Preparemos as nossas vidas espirituais. Busquemos a Deus. Oremos a Ele. Clamemos a Ele por perdão, por misericórdia. Que Ele perdoe os nossos pecados. E com o sangue de Jesus que Ele verteu lá na cruz ao morrer por nós, nos lave e purifica de todos os nossos pecados. Para que possamos estar preparados e viver uma vida conforme a palavra de Deus. Uma vida justa, de justiça e de santidade diante de Deus e diante dos homens. Para que no dia em que Jesus voltar, Ele nos possa tirar daqui da terra. Porque Jesus, quando voltar, vai tirar milhares e milhares, milhões de pessoas da terra. Todos aqueles que são de Deus vão subir, os outros vão ficar. Todos os verdadeiros crentes nele, que vivem em justiça e santidade, vão subir. Ele vai tirá-los aqui da terra e levá-los para o céu, para que fiquem guardados para o tempo da grande tribulação. Porque no tempo da grande tribulação, em uma certa parte do tempo da grande tribulação, ao meio, mais ou menos, da grande tribulação, Deus vai fazer cair o seu juízo sobre a terra para julgar a humanidade que não o busca. Mas os dele, aqueles que são dele, Ele os vai tirar aqui da terra. Nesse dia, nesse tempo. Por hoje é tudo. Desejo a todos um bom dia, uma boa noite, à hora em que nos estão a ver e ouvir. Adeus e até ao próximo vídeo, onde eu farei dos últimos sinais. Será a quarta parte sobre estes sinais, que serão outros sinais de que eu vou falar, que
serão importantes também vocês terem conhecimento deles. Tchau!